Bom, gente, hoje nós vamos resolver a lista de questões número 52, as nossas 5 questões da semana. Se você ainda não está recebendo a lista e quiser receber, você vai entrar no link do WhatsApp, é um grupo do WhatsApp, tá bom? Que tá aqui na descrição do vídeo. Aí você entra nesse grupo, sempre no sábado eu vou enviar a lista de questões. E na semana seguinte, eu mando o link da aula com a resolução das questões, tá bom? Por que, gente, que eu não mando tudo de uma vez? Porque é muito importante que você tente resolver as questões antes de assistir a resolução, tá bom? Então, você tem que tentar fazer sozinho, e aí você conseguindo ou não, de toda forma, você tem que tentar fazer sozinho, até para você saber se tá sabendo ou não a matéria, não é verdade? Aí, depois que você tentou resolver, aí você vai assistir a aula de resolução. E caso você não tenha dúvida em todas as questões, aí você pode assistir somente a resolução daquelas questões que você teve dúvida, tá certo? Então, para receber a lista com antecedência, você tem que entrar aqui no grupo do WhatsApp, que o link tá aqui na descrição da bio, tá certo? Então, vamos lá, gente. Primeira questão, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, pronto. Vocês já estão vendo a tela aí? Questão número 1. Os irmãos, essa lista de questões, ela tá mais difícil do que as questões da semana passada. Eu achei as questões um pouco mais complicadas. Então, se você estiver conseguindo fazer, ótimo, que ela tá mais complicadinha, tá? As questões estão mais difíceis. Questão número 1. Os irmãos Alberto e Humberto levaram uma mesma quantia em dinheiro para uma viagem. A cada dia, Humberto gastou o dobro do que gastou seu irmão, que é o Alberto, de maneira que, após 20 dias, Alberto ainda tinha R$ 820 e após 21 dias, Humberto ainda tinha R$ 160. O valor que cada um desses irmãos levou para a viagem foi quanto que cada um levou. Então, vamos raciocinar aqui primeiro. Uma coisa que muita gente erra nas questões de matemática é na interpretação de texto. Às vezes não é nem nas operações, é na interpretação. Então, vamos entender a situação. Nós temos 2 irmãos, o Alberto e o Humberto, e eles levaram uma mesma quantia para uma viagem. Então, a quantia que o Alberto levou é a mesma quantia que o Humberto levou. Aí o que está dizendo? Que o Humberto, a cada dia, ele gastava o dobro do que o irmão dele gastava por dia. Então, o que a gente pode pensar aqui? Olha só, se por exemplo, vamos supor que a gente vai chamar de X o que o Alberto gastava a cada dia. Então, o valor por dia que o Alberto gastava, tá bom? O Humberto, ele gastava o dobro a cada dia. Então, se eu chamar de X, a quantidade que o Alberto gastava por dia, eu vou chamar de 2x, porque é o dobro. Olha, isso aqui é muito importante nas questões de matemática, você saber interpretar essas palavrinhas. Então, vai ser o dobro, então vai ser 2x. Isso é o valor por dia que o Humberto gastava. Então, vamos colocar um H aqui para a gente lembrar que é do Humberto, tá certo? Então, um gastava X e o outro gastava 2x. Após 20 dias, o Alberto, que é o que gasta X, ainda tinha R$ 820. E o Humberto, após 21 dias, ele tinha R$ 160. A questão quer saber o quê? Quanto que cada um levou para a viagem, o valor inicial. Então, essa aqui, gente, é uma questão, eu gosto de falar o assunto aqui para vocês já saberem identificar, tá? Então, essa aqui é uma questão que envolve a matéria de equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau. Por que eu gosto de falar isso? Porque aí você já começa a identificar, você já começa a ler a questão e já começa a pensar assim, qual será que é a matéria que está envolvendo aqui nessa questão? Então, essa é uma questão de equação de segundo grau. Então, provavelmente, nessa prova, nesse concurso, tinha equações do primeiro grau lá no edital, tá bom? Porque é uma matéria de equações do primeiro grau. Então, tá bom. Então, olha só. Eu chamei de X a quantidade que o Alberto tinha, o Alberto gastava por dia.
e de 2x o que o Humberto gastava por dia, porque ele gastava o dobro, certo? Então vamos pensar aqui, qual que era a quantia total que o Alberto levou para a viagem? Se ele gastava X reais por dia e após 20 dias ele ainda tinha 820 reais, concorda que o que ele levou ao todo vai ser 20x mais 820. Por quê? Porque ele levou uma quantia, ele gastou X reais por dia, então quer dizer que em 20 dias ele gastou 20x, mais os 820 que ele tinha é o total, porque ainda tinha sobrado para ele 820, tá bom? Essa quantia é a que o Alberto levou. E a quantia que o Humberto levou é a mesma. Então a gente pode falar que é igual a quanto que é a quantia que o Humberto levou? Bom, depois de 21 dias ele ainda tinha 160 reais. Então ele gasta 2x por dia. 2x vezes 21 dias, então vai dar 42x mais 160 reais que ele ainda tinha depois desses 21 dias. Então veja bem, isso aqui, olha, é o valor total que o Alberto levou. Isso aqui é o valor total que o Humberto levou. E a questão está dizendo que eles levaram uma mesma quantia. Então, por isso que a gente pode igualar, certo? Dava para resolver usando o sistema? Dava também. Eu poderia colocar uma outra letra, chamar, por exemplo, de Y, o total, né, que cada um levou? Poderia, mas nem tem necessidade, tá, gente? Então, se a gente puder simplificar, vamos simplificar aqui, tá certo? Então, vai ficar assim, olha só, 820, vamos resolver essa equação aqui. 820 menos 160 é igual a 42x menos 20x. 820 menos 160, 820 menos 200 daria 620. Com 40, 660 é igual a 21x, né? Que é 42x, 22, desculpa, que é 42x menos 20x, então vai dar 22x. Então, x é igual a 660 dividido por 22. Aí aqui, eu não sei se você já assistiu outros vídeos que eu fiz, eu não gosto de ficar fazendo operação de divisão, não. Eu gosto sempre de simplificar, tá bom? Porque eu acho que é mais fácil simplificar do que ficar fazendo a divisão. Então, quando isso for, não é sempre que dá, tá, gente? Tem hora que não dá. Mas sempre que der para simplificar, a gente vai simplificar primeiro. Então, aqui no caso, eu posso simplificar, olha, por 2. Vai dar 330 sobre 11. Aí eu simplifico por 11, porque essa divisão aqui é exata, né? 33 por 11 dá 3. Então, vai dar 30. Agora, atenção, o que é esse 30? 30 é o valor de X. E o que é o X? O que o Alberto gastava por dia? Bom, ele gastou por dia 30 reais. Isso foi durante 20 dias. Então, quanto que ele tinha lá no início? Ele tinha 30 vezes 20, que dá 600 reais, que é o valor que ele gastou, mais 820, porque não está dizendo que depois desses dias ele ainda ficou com 820? Então, quanto que ele tinha inicialmente? 1.420 reais. Que é o mesmo valor que o Humberto tinha, porque a questão está dizendo que os dois tinham o mesmo valor. Certo? Então, resposta certa, letra C. Se pedisse, por exemplo, a soma dos dois, aí seria 1.420 com 1.420. Então, bastante atenção. Quando você acaba de fazer uma questão, dá uma olhadinha lá na pergunta para ver se é isso que está pedindo. Então, olha, o valor que cada um desses irmãos levou, então cada um levou R$1.420. Resposta, letra C. Vamos ver a questão número 2. Questão número 2. As 3 estações de maior movimento em uma cidade são estação X, Y e Z. Pela estação X, passam 20.136 pessoas por dia. E pela estação Z, passam por dia 6.712 pessoas a mais do que a estação Y. Então, olha, na estação Z,
não passa 6.712 pessoas, passa 6.712 pessoas a mais do que passa na estação Y, tá bom? Então, atenção para isso. Serão contratados 18 agentes para trabalhar nessas estações, que serão distribuídos entre as estações de forma diretamente proporcional ao número de pessoas que passam por dia em cada estação. Então, vamos entender aqui. Olha só, eu tenho 3 estações, cada uma com uma quantidade diferente de pessoas que passa por dia. Serão contratados 18 agentes. E eu vou pegar esses 18 agentes e vou distribuir nessas 3 estações. Mas eu não vou distribuir nessas 3 estações de forma igual, pegar 18 e dividir por 3. Não. Vai ser dividido de forma diretamente proporcional à quantidade de pessoas que passam na estação. Isso quer dizer o quê, gente? Isso aqui é uma divisão proporcional. Quer dizer que uma estação que tem mais pessoas vai ter mais agentes. Uma estação que tem menos pessoas vai ter menos agente. Ficou claro? Então, é isso que significa. Então, dividir em partes proporcionais, diretamente proporcionais, é isso. Se é maior, eu vou ter uma quantidade maior de agentes. Se é um valor menor, proporcionalmente. Então, por exemplo, se em uma estação eu tenho passa o dobro de pessoas, eu vou ter o dobro de agentes. Se em uma estação tem 1/5 do número de pessoas, então vai receber 1/5 dos agentes. Seria isso, tá bom? Então, não é dividido de qualquer maneira. Tem que ser diretamente proporcional. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Sabendo que a estação X receberá 6 agentes, o número de passageiros que passam pela estação Z por dia é quantas pessoas que passam na estação Z. Então, olha só, essa aqui é uma questão que envolve a matéria de proporção, tá bom? Proporção, razão, proporção, dentro daquela matéria. E aqui nós temos uma divisão proporcional. Então, essa questão está dentro da matéria de divisão proporcional, tá bom? Então, tá. Então, vamos lá. Quais as informações que nós temos? Eu gosto sempre de organizar as informações primeiro, porque eu acho que fica mais fácil da gente poder consultar os dados para resolver a questão. Então, nós temos aqui a estação X, nós temos a estação Y e nós temos a estação Z, ok? Então, vamos lá. Pela estação X passam 20.136 pessoas. Então, aqui é um total de 20.136 pessoas. Pela estação Z, passam 6.712 pessoas a mais do que passa na estação Y. A gente não sabe quantas pessoas que passam na estação Y. Então, eu vou chamar de Y, tá bom? Porque eu não sei quanto que é, eu poderia chamar de qualquer letra aqui. Então, o que vai ser na estação Z? Y mais 6.712. Porque está dizendo que passa 6.712 pessoas a mais do que na estação Y, certo? Então, é 6.712 mais Y. Beleza. Serão contratados 18 agentes para trabalhar nessas estações, que serão distribuídos entre as estações de forma diretamente proporcional ao número de pessoas que passam por dia em cada estação. A gente sabe que na estação X, vou mudar de cor aqui, a estação X receberá 6 agentes. Então, essa estação, que tem 20.136 pessoas, vai receber 6 agentes. Ok? Como a gente tem um total de 18 agentes, então isso quer dizer que essas duas estações juntas vão ter que receber 12 agentes. Certo? Porque 12 com 6 dá um total de 18 agentes. Tudo bem? Então tá. A gente não sabe quantos que são na estação X, nem quantas que são na estação Z. E na estação Z. Mas a gente sabe que a soma tem que dar 12, porque o total é 18. Aí aqui é que entra o seu conhecimento de divisão proporcional. Aqui você tem que saber um pouco sobre divisão proporcional. Então veja bem, olha só.
Se 20 mil, se na estação que tem 20.136 pessoas vão receber 6 agentes, e nessas duas vai receber 12, 12, gente, é o dobro de 6, não é verdade? 12 é o dobro de 6. Como é diretamente proporcional, então quer dizer que essa soma aqui, gente, olha, tem que ser o dobro de 20.136. Então quer dizer que o que está na estação Y mais na estação Z, que é Y mais 6.712, esse valor tem que ser igual ao dobro, 2 vezes 20.136. Aí você pode estar falando, Ju, mas por que é o dobro? É o dobro, gente, porque 12 é o dobro de 6. Então, se a quantidade de agentes que eles vão receber é o dobro, então quer dizer que o número de pessoas que passam nessas estações também tem que ser o dobro. Por quê? Porque a questão está dizendo que a divisão é em partes diretamente proporcionais. E é isso que significa. Se eu dobrar a quantidade de agentes, a quantidade de pessoas tem que dobrar também. Tá bom? Então, quer dizer que Y mais 6.712, que é o dessas duas estações, tem que ser o dobro de 20.136. Então, tá bom. Então, agora vamos resolver essa equação. 2Y mais 6.712 é igual a 40.272, que é 20.136 vezes 2. Então, quer dizer que 2y é igual a 40.272. Aí aqui, gente, é operação, tá? Se você conseguir fazer de cabeça, parabéns. Se não conseguir, monta a continha aqui e faz, tá? O que você não pode fazer é ficar usando a calculadora, porque no dia da prova não pode usar, né? Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 6, aqui vai dar 5... Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 3. 33.560. 33.560. Então, quer dizer que Y é igual a metade disso, né? Porque isso aqui é 2Y. Então, Y é igual a 33.560 dividido por 2. Então, 3 por 2 dá 1, sobra 1. 13 por 2 dá 6, 12 sobra 1, 15 por 2 dá 7, 14 sobra 1, 16 por 2 dá 8, sobra nada, manda o 0 para cá. 16.780. 16.780. Aí a questão está perguntando o quê? Cuidado com o que a questão está pedindo. Olha, o número de passageiros que passaram pela estação Z. Y, gente, ó, deixa eu circular aqui, ó. Y que nós encontramos é o número de pessoas que passaram pela estação Y. Então, pela estação Z é Y mais 6.712. Então, quer dizer que a nossa resposta vai ser 16.780 mais 6.712, certo? Então, vai dar 2, 9, 14 vai 1, 6 com 6, 12 com mais 1, 13 vai 1, 23.492. Então, a nossa resposta é letra A. Essa é um pouquinho mais demorada. Por que é uma questão mais demorada? Não é nem pela dificuldade da matéria, tá, gente? É porque ela tem mais operações, tá vendo? E aqui, gente, não tem como. Tem que resolver as operações. Tem outras formas de fazer? Tem. Eu poderia simplificar aqui e achar a proporção para um agente, que seria 20.136 dividido por 6. Tem outras formas, tá? Mas, de todo jeito, tem muita operação nessa questão. As operações poderiam ficar diferentes, mas todas elas ficariam com esses números grandes, não tinha como fugir muito disso aqui não, tá bom? Então, é isso aí. Sempre que puder facilitar, eu vou mostrar para vocês também aqui. Questão número 3. Questão 3. Renato está se preparando para um concurso e tem como meta resolver 38 exercícios a cada 7 dias. Não necessariamente de maneira uniforme. Então, ele não tem que resolver a mesma quantidade de questões por dia.
Assim, se, por exemplo, no primeiro dia ele resolver 38 exercícios, nos próximos 3 dias não resolverá exercício nenhum. Sabe-se que Renato iniciou sua preparação no dia 4 de março e que até o dia 28 de março, inclusive, então quer dizer que está contando o dia 28 de março, já havia resolvido 130 exercícios, tendo seguido estritamente seu planejamento. Qual que era o planejamento dele? 38 questões a cada 7 dias, certo? Continuando. Ainda, de acordo com seu planejamento, nos dias 29, 30 e 31 de março, o número de exercícios a serem resolvidos é de, no máximo, muito interessante essa questão. Essa aqui, gente, é uma questão de pura aritmética. É uma questão que envolve aritmética. Você vai fazer operações básicas. É uma questão de operações básicas. Ah, mas o que dificulta nela? A interpretação, assim como em todas as questões de matemática, né, gente? A interpretação é a parte mais difícil da matemática. Você interpretar o texto e saber o que tem que fazer é a parte mais difícil. Bom, então, vamos lá? Vamos entender? Ele tem que fazer, vamos anotar os dados aqui. 38 questões para cada 7 dias. Então, a cada 7 dias, ele vai fazer 38 questões. Aí está dizendo que do dia 4 de março até o dia 28 de março, ele resolveu 130 questões. Ele fez 130 exercícios. Ele resolveu 130 questões. Beleza. Aí eu quero saber quantos ele vai resolver no máximo nos dias 29, 30 e 31. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Do dia 4 de março até o dia 28 de março, vai dar quantos dias? Se a gente pegar 28 e subtrair 4... 28 menos 4 e falar que são 24 dias, está errado. Por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente está tirando o dia 4 de março, concorda? Se eu faço 28 menos 4, eu estou tirando o dia 4. Como está falando que está incluindo o dia 4 e o dia 28, então vai ser 28 menos 4, 24, com mais 1, 25 dias. Então aqui a gente tem um total de 25 dias. Tá bom? Então tá, 25 dias. O que são 25 dias, gente? 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias, mais 4 dias, não é? 7 vezes 3, 21, com mais 4, 25. Então tá bom. Nesses primeiros 7 dias, ele vai fazer 38 questões, porque tá dizendo que ele cumpriu o planejamento dele. Nesses próximos 7 dias, ele vai fazer mais 38 questões. Nesses próximos 7 dias, ele vai fazer mais 38 questões. E nesses 4 dias, vamos ver, olha só. 38, porque tem que dar 130, né? 38 mais 38 mais 38, 30 mais 30 mais 30 dá 90. 8 mais 8 mais 8 dá 24. 90 com 24, 114, certo? 90 mais 24, 114. Para 130, então dá 16. Então, quer dizer que nesses últimos 4 dias, ele resolveu 16 questões. Tá bom. 28, isso foi até dia 28 de março. Então, quer dizer que aí a gente ainda tem 29 de março, 30 de março e 31 de março para completar o ciclo de 7 dias. Não é verdade? Porque aqui já foi 4 dias. Com mais esses 3 dias aqui, vai completar o ciclo de 7 dias. E para completar no ciclo de 7 dias, ele tem que fazer 38 questões. Então, quer dizer que, como ele já fez 16, para ele fazer as 38 questões em 7 dias, aqui ele vai ter que fazer mais 22 questões. Então, quer dizer que nos dias, que é exatamente o que está perguntando a questão, olha só. Nos dias 29, 30 e 31, o número de questões a serem resolvidas tem que ser no máximo de 22. Então, a nossa resposta é letra C, para completar o ciclo de 38.
tá bom? Essa é uma questão de aritmética, só operações básicas. Questão número 4. Olha, essa aqui já é uma questão que está envolvendo, ó, porcentagem. Nós temos porcentagem aqui. Vamos ver como é que a gente facilita os cálculos aqui da porcentagem. Questão número 4. O número de blusas de Patrícia era igual a 70% do número de blusas de Cláudia. Cláudia deu 12 de suas blusas para Patrícia. E dessa forma, o número de blusas de Cláudia passou a ser 70% do número de blusas de Patrícia. O número de blusas que essas meninas têm juntas é... Quantas blusas que elas têm juntas? Então, tá bom. Essa aqui tá tranquilo para matéria, né, gente? Que matéria que é essa aqui dessa questão? É uma questão de porcentagem. Gente, porcentagem é uma das matérias que mais cai em concurso. Então, vocês precisam estudar com calma a matéria de porcentagem. Difícil você encontrar um concurso que não caia porcentagem. É claro que aqui a gente está fazendo as questões aleatórias, né? Eu faço com vocês aqui questões de assuntos diversos. Então, observe que as 5 questões são sempre de assuntos diferentes. O que você precisa fazer quando você vai estudar para o seu concurso? Você tem que seguir uma sequência lógica de estudo de matemática. Fazer questões aleatórias assim é suficiente? Não. Você precisa estudar a teoria de forma com uma sequência lógica, tá bom? Numa ordem lógica. Por isso que é importante você fazer um curso de matemática para você aprender a teoria para depois você fazer as questões. Essas aulas aqui, elas vão te ajudar? Claro que elas vão te ajudar. É óbvio que sim, porque você está aplicando aquilo que você estudou, tá bom? Mas é importante para cada um dos assuntos do concurso você estudar a parte teórica antes de fazer as questões, tá certo? Bom, então vamos lá. Questão número 4 de porcentagem a gente já sabe. Vamos anotar os dados então aqui? Nós temos a Patrícia, nós temos a Cláudia e nós temos um primeiro momento, a gente vai ver o quanto que cada uma tinha, né, de blusa, e num segundo momento quanto que cada uma tinha, tá bom? Então, vou colocar assim, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente organizar. Então, vamos lá, olha só. O número de blusas de Patrícia era igual a 70% do número de blusas de Cláudia. Então, veja bem, se a quantidade de blusas da Patrícia é 70% da quantidade de blusas de Cláudia, eu posso falar o seguinte, que a Cláudia tinha X e a Patrícia, então, tinha o quê? 70% de X. Então, eu posso falar que a quantidade da Patrícia é de 0,7x, que é 70% de X. Ok? Tá bom? Continuando. Aí, o que aconteceu no segundo momento? A Cláudia, ela deu 12 blusas para a Patrícia. Então, veja bem. Se a Cláudia vai pegar 12 blusas e dar para a Patrícia vai ficar com 12 blusas a mais e a Cláudia vai ficar com 12 blusas a menos, né? Porque ela pegou a quantidade que ela tinha e deu para a Patrícia. Então, tá. Então, a Patrícia agora vai ter 0,7x mais 12 e a Cláudia vai ter, que ela tinha x, agora ela vai ter x menos 12. Porque a Patrícia vai ficar com 12 a mais e a Cláudia vai ficar com 12 a menos. Então tá. Aí depois que ela fez isso, o que aconteceu? E dessa forma, o número de blusas de Cláudia, que é 0,7x mais 12, passou a ser 70% do número de blusas da Patrícia. Então, essa quantidade aqui passou, que é da Patrícia, da Cláudia, o número de blusas da Cláudia, esse aqui, né, que é da Cláudia, passou a ser 70% da Patrícia. Então, o da Cláudia, que é x menos 12, passou a ser 0,7 da quantidade da Patrícia. Então, olha só, a quantidade de blusas que a Cláudia tem agora
é igual a 70% da quantidade de blusas que a Patrícia tem agora, certo? Agora aqui a gente tem o quê? Uma equação do primeiro grau. Observe que a matéria de equação, gente, resolver uma equação do primeiro grau é base para várias questões. A matemática tem muito disso, tá? Não dá para você ficar separando demais as matérias, sabe? Não dá para falar assim, nossa, essa questão aqui só cobra esse assunto. Não, dificilmente vai ser assim. Então, dentro de uma mesma questão, tem um monte de coisa que você precisa saber. Aqui, por exemplo, a gente falou da porcentagem. Aqui, na hora que eu vou fazer distributiva, eu vou ter que fazer uma operação com o número decimal. A gente precisa saber resolver uma equação do primeiro grau. Então, não dá para desmembrar muito a matéria, tá? Bom, então vamos lá, vamos resolver essa equação. Então, vai ficar x menos 12 é igual. Aqui, eu tenho que fazer propriedade distributiva. 0,7 vezes 0,7x dá 0,49x. Mais 0,7 vezes 12 dá 8,4. Aqui, gente, é multiplicação mesmo, tá? Você pega 12, multiplica por 0,7. Como é que multiplica número decimal? Esquece a vírgula e multiplica como se não houvesse vírgula. Então, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, certo? Então, vai ficar assim, olha, x menos 0,49x dá 0,51x é igual a 12 mais 8,4. Então, vai dar 20,4. Então, x é igual a 20,4 sobre 0,51. Para dividir números decimais, o que nós temos que fazer? Igualar as casas depois da vírgula, para poder andar com a vírgula até o final do número, certo? Então, veja bem, o 20,4 tem uma casa depois da vírgula. O 0,51 tem duas casas depois da vírgula. Então, a gente tem que andar com a vírgula até o final do número. Só que a quantidade de casas que você anda no numerador e no denominador tem que ser igual. Então, nós vamos ter que andar duas casas. Então, vai ficar 2040 dividido por 51. Então, x vai ser igual a... Olha só, gente, 204 dividido por 51 é 4, dá exato. Então, aqui vai dar 40. Agora, vamos ver o que a questão está querendo saber. O número de blusas que essas meninas têm juntas. Aí você pode olhar ou na primeira situação ou na segunda, tanto faz, tá? Então, na primeira, a Cláudia tem x, então a gente já sabe que ela tem 40, e a Patrícia tem 0,7x. Então, a gente tem que calcular a quantidade da Patrícia, né? Que é 0,7 vezes 40, ou 70% de 40, que é a mesma coisa, que vai dar 28. Então, essas duas juntas têm 40 com 28, 68. 68 blusas. Resposta certa, letra B. Prontinho, vamos para a questão 5. Última questão de hoje. Questão 5. Um operário foi contratado para realizar um trabalho que, se fosse feito ininterruptamente, levaria 20 horas para ser concluído. Para esse operário, foi feita a proposta de que ele faria um intervalo de descanso de 20 minutos após ter trabalhado, o correspondente a 10% do tempo de trabalho que ainda restava a ser feito. Gente, muita atenção nisso aqui. Olha, quando a gente tem uma porcentagem, só um detalhe aqui, porque isso aqui a gente já vai levar isso aqui em consideração. Quando a gente tem uma porcentagem, a gente vai calcular uma porcentagem, a porcentagem ela é sempre calculada sobre um determinado valor. Então, se eu tenho 10%, é 10% de alguma coisa. Então, é muito importante a gente aprender a identificar sobre qual valor a gente está calculando aquela porcentagem. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o que está dizendo a questão aqui? Que é 10% do tempo que ainda restava a ser feito. Então, se eu tenho 20 horas de trabalho ainda, eu vou fazer um intervalo quando eu tiver feito 10% de 20. Se eu tenho, por exemplo, mais 15 horas de trabalho, eu vou fazer um intervalo quando eu tiver feito 10% de 15. Então, é 10% do que ainda falta.
tá bom? Do que resta ainda para ser feito. Então, muita atenção nisso, tá? Ou seja, o primeiro intervalo de descanso ocorrerá quando esse operário cumprir 10% das 20 horas necessárias para terminar o trabalho. Então, quando ele fizer 10% de 20, ele faz o primeiro intervalo. Ok? Então, tá bom. Supondo que o operário comece a trabalhar às 8 horas, o segundo intervalo de descanso terminará. Lembrando que o intervalo é de 20 minutos. Então, muita atenção, que essa aqui para mim é a questão mais difícil dessas 5, tá? Porque ela tem muita interpretação e é muito fácil confundir aqui e errar na hora de calcular. Então, vamos lá. O primeiro intervalo dele vai ser feito quando, gente? Ele vai começar o trabalho. Então, na hora que ele começa, ele ainda tem 20 horas para poder fazer o trabalho, certo? Então, o primeiro intervalo dele vai ser feito quando ele tiver cumprido o quê? 10% de 20. Então, tá bom. Então, vai ser 10% de 20. Porque, inicialmente, ele ainda tem 20 horas de trabalho. 10% de 20 são 2 horas. Tá bom? Beleza. Então, tá bom. Aí, depois disso, o segundo intervalo, aí ele já fez o quê? 2 horas das 20 horas. Então, aí, se ele já fez 2 horas, são 20 horas, ele ainda tem 18 horas para poder fazer. Aí ele vai fazer o intervalo quando? Quando ele tiver cumprido 10% do que ainda falta. O que ainda vai estar faltando aqui? 10% de 18 horas. Porque era 20. Ele já trabalhou 2, então agora o próximo intervalo vai ser quando ele fizer 10% de 18. 10% de um número, gente, é só dividir por 10, não é verdade? Então, vai dar 1,8 horas. Ok? Então, tá. Aí, você tem que lembrar o seguinte, que cada intervalo é de 20 minutos. Então, além dessas 2 horas, vai passar mais 20 minutos desse intervalo e aqui ainda vai passar mais 20 minutos desse segundo intervalo, porque eu quero saber que horas que vai terminar. Tá bom? Então, vai ser 2 horas mais 1,8 de hora, que eu vou explicar para vocês como é que transforma aqui em minuto, calma aí. Mais 20 minutos, mais 20 minutos. Da hora que ele começou até a hora que vai terminar o segundo intervalo, vai ter passado todo esse tempo. Vai ter passado 2 horas, mais 1,8 de hora, mais 20 minutos, mais 20 minutos. Tá bom? Então tá. Agora a gente tem que colocar esse 1,8 de hora em horas e minutos, né? Como é que a gente faz isso? 1,8 de hora é a mesma coisa, gente, que 1 hora e 8 décimos de hora. Isso aqui é muito importante você saber fazer, tá? 8 décimos de 1 hora. Isso aqui não são 8 minutos não, tá, gente? É 8 décimos de 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Não é isso? 60 minutos. Então, 1 décimo de hora é 1 hora dividido por 10. 1 décimo de hora vai ter 6 minutos. Então, 8 décimos de hora é 6 vezes 8, que dá 48 minutos. Então, 1,8 de hora é 1 hora e 48 minutos. Então, o que vai ter percorrido depois que ele fizer o primeiro intervalo, o segundo intervalo, mais os intervalos, né, de 20 minutos? Vai ser 2 horas mais 1 hora e 48, mais 20 minutos do primeiro intervalo, mais 20 minutos do segundo intervalo. Então, vai dar, olha, 2 horas com mais 1 hora, 3 horas. 48 com 20 dá 68, que dá mais 1 hora e 8, certo? Então, vai dar 3 horas, 4 horas e 8, mais 20, 4 horas e 28 minutos. Isso é o tempo que vai passar. Que horas que ele vai começar a trabalhar? Ele vai começar a trabalhar às 8.
Então, que horas que vai terminar esse descanso dele? 4 horas e 28 minutos depois da hora que ele começa. Então, vai ser 8 com mais 4 e 28 vai dar às 12 horas e 28 minutos. Então, a nossa resposta é letra A. Essa é a mais difícil, né, gente? Deixa eu voltar aqui, deixa eu parar de compartilhar a tela. Bom, então encerramos as 5 questões dessa semana. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro para você. Se por acaso tiver ficado alguma dúvida, você pode me perguntar ou no comentário aqui do vídeo, pode mandar um comentário, ou lá no grupo, pega o número privado que eu envio mensagem para vocês, que é o número de suporte, pode mandar a sua dúvida lá também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e no sábado eu envio a próxima questão, a lista número 53. Então, bons estudos para vocês!